Mas hoje nós vamos estudar sobre pobres e pobreza. Queria que os nossos irmãos surdos ensinassem para nós qual é o sinal para pobre e pobreza. Nossa, é quase um livro. Traduz aí, ó. Eu, quando era criança, eu ajudava muitos pobres e era difícil também. Eu era pobre como surdo e Jesus sempre cuidou. E o sinal de pobre. Ensina para ele. Vou ensinar para vocês então. O sinal de pobre é esse. Podem copiar. Assim. Pobreza é a mesma coisa. Pobreza é a mesma coisa. Bom, aqueles que me conhecem já há alguns anos sabem que eu não sou comunista, eu não sou socialista, e também eu não defendo o ensino do evangelho social e também nem da missão integral e nem da teologia da libertação. Porque quando se fala de pobre, pobreza e mistura com evangélico, dá um desastre terrível. Parece que o evangélico não sabe lidar com o assunto pobreza. Ele começa a pegar filosofias humanas, do comunismo, do socialismo, missão integral, evangelho social, e também da teologia da libertação, que foi uma teologia dos anos 80, uma teologia católica, mas que pregou muito no coração de muitos evangélicos. E eu nem gosto, para falar a verdade, nem gosto do lema do Exército da Salvação, que é pão, sabão e salvação. Pão, sabão e salvação. Com a premissa de que não adianta pregar o evangelho para o pobre se ele estiver com fome e não estiver limpo. Então é pão, sabão, depois salvação. Eu acho que esses ensinos atrapalharam bastante a nossa compreensão do que a palavra de Deus fala desse assunto tão importante que é pobres, pobreza. E quando nós falamos desse assunto, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que Deus já lidou com esse assunto. Deus já tratou esse assunto. Deus já comunicou para o povo dele, Israel, como deveria lidar com esse assunto. E o Senhor Jesus também falou. Inclusive, não existe a tal da erradicação da pobreza. Não existe isso. Porque enquanto houver o ser humano na terra, haverá injustiça. E a pobreza sempre vai ser um sinal, não sempre, mas quase sempre a pobreza vai ser um sinal da injustiça. Dando aula uma vez eu disse para as pessoas que a extrema pobreza ou viver abaixo da linha da miséria só é possível se houver pessoas preguiçosas ou se houver injustiça. Fora isso, não é possível, irmãos. Não é possível viver abaixo da linha da pobreza. Alguns não gostaram disso de jeito nenhum, porque eles acham que pobreza é uma coisa tão fixa na nossa sociedade que vai existir e não
é culpa das pessoas. Qualquer pessoa que resolver trabalhar e viver em sociedade, ela vai ter condições de subsistência. Agora, se alguém privar essa pessoa de trabalhar, se alguém impedir dessa pessoa vender os produtos dela para receber, então também ela vai viver abaixo da linha da miséria. Mas fora isso, não dá. Por exemplo, é inconcebível pensar que a Etiópia é um país que muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Porque é um país muito rico, nos seus lagos, rios, vegetação. É impossível acontecer isso. Mas acontece, então não é impossível. É porque tem forças poderosíssimas que querem manter aquele povo na miséria. Quando grupos de rock, fizeram shows, espetáculos, You Are the World, lembra da musiquinha? Não chegou aquele dinheiro lá. Até hoje a gente canta aquela música, mas aquele dinheiro nunca chegou até lá. Então, houve uma grande injustiça, como há uma grande injustiça. Por isso que eu entendo que levantar uma bandeira em defesa aos pobres é uma grande tentação para o crente. Por quê? O crente ama o Senhor e ama o próximo. E ele quer ajudar o próximo. E aí ele acha que o canal para isso é a militância. O canal para ajudar os pobres é entrar em ONGs, em filantropias, em coisas que vão ajudar os pobres. Só existe pobre porque existe ou preguiça ou injustiça. Não era para existir pobre. Em Israel, por exemplo, seria impossível, pelo sistema financeiro que Deus estabeleceu, seria impossível ter pobres. Mas havia. Se havia pobres é porque alguém estava tirando o direito desses pobres. Sempre haveria pessoas menos privilegiadas. Mas pobre mesmo, não deveria existir. Agora o Senhor Jesus disse que os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou. Mas é claro que sempre vai existir pobre, porque sempre vai existir injustiça. É por isso. Mas em não havendo injustiça não existe pobre. Por exemplo, nas igrejas não tem pobres. Como não tem pobres? Me fala uma igreja onde tem pobre? Me fala uma igreja onde tem pessoas passando fome? E eu vou falar, tem injustiça dentro daquela igreja. Porque Atos 2,42 é muito claro para nós o que eles faziam. Eles se reuniam de casa em casa. Quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Não havia pobre. Não deveria haver pobres. Não é? Então, parece um discurso aqui, mas eu já dei minha introdução de que eu não sou nada daquilo, tá? Eu quero ser bíblico na palavra do Senhor. Pobreza é uma deformidade da sociedade, é uma deformação da sociedade. Bom, então, se existe pobreza é porque a sociedade está deformada. E para tentar resolver esse problema, algumas pessoas têm causado mais problema. Por exemplo, eles vão mexer com a nossa igreja, mexer com a nossa doutrina, para a gente se tornar um militante desse monte de coisa que não nos interessa. Aí eles mudam o Evangelho, sendo que o Evangelho ele não se presta para ser
militante, de comunista, socialista, missão integral, teologia da libertação, evangelho social, tudo isso daí é coisa mundana. A palavra de Deus tem a maneira correta de lidar com esse assunto. Você não vai salvar o mundo, você não vai conseguir, porque você não consegue furar esse sistema de injustiça que há no mundo. No entanto, cada um cuidando da sua cozinha, você pode fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei que existem pessoas com dificuldade, talvez em Jacutinga tenha pessoas precisando de algum alimento, alguma cesta básica. E claro, eu não precisa pedir permissão para a igreja para fazer isso, mas também não precisa colocar a igreja num plano seu de ajudar pobres. Não precisa fazer isso, mesmo porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem a quem? A todos. A todos. Mas tem uma vírgula aí. Especialmente aos domésticos da fé, da família da fé. Então, se há pessoas no nosso meio que não estão conseguindo tomar todas as refeições do dia, nós devemos ajudar. Nós precisamos fazer isso. Se as outras pessoas estão fazendo outras coisas por pessoas em dificuldade, não sei. Mas nós podemos ajudar aqueles que estão bem perto de nós. Porque o mundo você não vai conseguir corrigir nessa questão da injustiça, nessa deformação da sociedade. Então nós vamos ver em Provérbios alguns versículos que incomodam bastante, mas que são importantes para estudarmos esse tema. Bom, primeiro deixa eu tentar definir o que é um pobre segundo o Banco Mundial. Existe um banco mundial que dá índices e diretrizes sobre questões financeiras para o mundo inteiro. E também o IBGE, que é um instituto brasileiro, né, de estatísticas. Eles definem como pobre, vamos falar em reais, tá bom? Eles definem como pobre uma pessoa que ganha atualmente R$560. Vamos dizer meio salário mínimo. Essa pessoa é pobre. Se ela ganha R$178 ou R$180 por mês, ela está abaixo da linha da miséria. Bom, eu acho que eu não conheço ninguém que ganha só R$600. Conheço gente desempregada, né? Mas nós podemos ajudar pessoas que estão numa situação dessa. Agora, por quanto tempo uma pessoa vai ganhar R$600? As pessoas que eu conheço, temporariamente, elas estão numa situação assim. Mas também é muito relativo muitas coisas. Há pessoas que ganham R$600, mas que têm pessoas ajudando, alguns benefícios. Então nós não estamos falando só de dinheiro vivo, em espécie. Nós estamos falando em termos de alimentação, né, que é o básico para a pessoa sobreviver. Se ela não tem isso, como que ela vai sobreviver? Alguém tem que dar para ela, senão ela não consegue sobreviver. Então essa seria a definição oficial do que é ser pobre ou abaixo da linha da miséria, da pobreza, né? Agora, se você tem um carro, né, talvez você vai dizer, eu não sou pobre. Mas se você tem um carro, mas não consegue tomar 3 refeições por dia, então você tem um bem ali que não te dá alimento. Então há pessoas que talvez tenham alimento, mas não tem um botijão de gás cheio para fazer aquele alimento. Então existem privações, e se a gente ficar lidando com privação é momentâneo.
tem dia que você não consegue pagar a conta de água, concorda? Tem dia que... Bom, eu ia falar que tem dia que você não tem dinheiro na carteira. Ninguém mais tem dinheiro na carteira, né? Mas talvez não tenha nada no banco. Pode ser que aconteça isso. Então, há momentos em que nós somos pobres, por assim dizer. Há momentos que nós estamos desprovidos. Mas não é disso que nós estamos falando. Não é assim que chegou dia 20, aí falta 10 dias para você receber algum dinheiro, né? Então você passou aquela privação. Se aperta aqui, aperta ali e tal, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que não conseguem comer todo dia. Nós estamos falando dessas pessoas que progressivamente, né, vai acabando as coisas, ela não tem mais como comprar e vai ficar ali 20 dias, 30 dias. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar comida para os meus filhos? Então nós estamos falando desse tipo de pobreza, tá bom? Agora, não vai... Às vezes você tem um monte de coisas parceladas, pagando, e fala, está me faltando isso, aquilo, sou pobre. Não, você é um mau administrador, né? Nós estamos falando de realmente pessoas que mas eu nem como de manhã. Isso é opção sua. Tem um monte de gente que não toma café da manhã, né? Mas tem pessoas que não conseguem tomar café da manhã, não conseguem almoçar, não conseguem tomar um café da tarde, nem conseguem jantar. Então nós estamos falando dessas pessoas. Bom, e que o Senhor nos perdoe se houver pessoa na igreja e nós não estamos sabendo disso. Porque seria um grande pecado na igreja saber que isso está acontecendo. Mas pela graça de Deus, até onde eu sei, isso não tem acontecido na nossa igreja. Algumas pessoas passaram por momentos difíceis, mas a igreja ajudou. Então é sobre isso que eu digo quando nós estamos falando que na igreja não tem pobres. Um pobre não tem o que fazer. 10:15, alguém pode ler? A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína do pobre. A pobreza é a ruína do pobre. Ele está arruinado. Ele não tem o que fazer. Por exemplo, a viúva da cidade de Naim, ela perdeu o único filho dela. Ela estava na ruína. Porque uma mulher não ter um homem em casa naquela época para sustentá-la, como que ela ia fazer? O marido. Opa, você esqueceu do título da história. Qual é? A viúva de Naim. Então aquela mulher estava arruinada. Mas o Senhor Jesus, em vez de dar uma cesta básica, devolveu o filho para ela. Resolveu o problema para aquela mulher. O pobre, a própria pobreza já é ruína. Vocês sabem que dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Agora, pobreza cava mais pobreza. Um pobre não tem como sair daquele lugar se alguém não ajudar. Não dá um empurrão para ele. É um incômodo para a sociedade, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, primeiro, de cada pessoa. Alguns falam que é do governo. Não, primeiro é da pessoa. O governo vai atrapalhar o quanto menos ele pode. Ou seja, o governo sempre atrapalha. O governo sempre atrapalha. Porque o governo impede as pessoas crescerem. Alguns governos, né? Impedem as pessoas crescerem, por várias razões. Mas, se você deixar pessoas trabalhadoras à vontade, elas crescem. Concorda? Se você deixar pessoas trabalhadoras à vontade, elas crescem. Porque elas têm talentos, elas têm dons, elas têm habilidades.
elas têm força quando tem força, né, evidentemente. Então, deixa à vontade que uma sociedade progride. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, enquanto não houver tanta injustiça. Então, é incômodo para a sociedade, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade individual. Ao vermos pobres, ajudarmos de alguma maneira essas pessoas. Agora, eu não quero ficar sustentando pobre, não porque eu não quero, é porque não preciso. Eu não preciso ficar sustentando pobres. Nós damos ajuda para pobres, mas nós não sustentamos pobres. Para que sustentar pobre? Isso não é bom para nós, isso não é bom para ele. Em Provérbios 14, 20, vocês sabem que pobreza também é uma indústria, não é? Pobreza é uma indústria. Algumas pessoas querem que exista pobres, porque elas se beneficiam disso. Portanto, o objetivo não é ficar sustentando pobres, mas ajudar pobres. 14 e 20, alguém pode ler? Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É um incômodo, né? É um incômodo você ter um vizinho pobre. Agora, eu acredito que todos vocês já tiveram algum vizinho pobre. Talvez você foi o vizinho pobre, né? Mas os pobres se ajudam. Vizinhos se ajudavam. Não sei bem como que é agora, mas vizinhos se ajudavam. Nós não precisamos esperar que alguém fale que ele está passando dificuldade. A gente percebe que pessoas estão passando dificuldade e nós ajudamos essas pessoas. Tiago disse para o povo de Deus na igreja: os ricos vos oprimem. Então há muitas pessoas que ficam querendo ser amigo dos ricos. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Mas Tiago falou: os ricos vos oprimem. Então nós precisamos também tomar cuidado se a gente não está entrando na onda de oprimir os pobres, porque não é isso que o Senhor quer. De toda a mensagem do pastor eu guardei uma coisa: quem é pobre é preguiçoso. Você guarda o que você quiser, mas você tem que ser honesto, que não foi só isso que eu falei. Então, Deus prova os homens colocando como vizinhos pobres. Deus pode provar sua vida trazendo para a nossa igreja um pobre, trazendo para a nossa igreja uma pessoa bem desprovida de muitas coisas. É uma grande prova, né? Não seria bom uma igreja de rico, só ricos. Não é bom. Mas minha esposa, fomos membros de uma igreja rica em São Paulo. Mas tinha pessoas de poucas condições ali. E elas eram muito bem tratadas pelos irmãos ricos. E aquilo nos abençoava muito. Aquelas pessoas, elas não passavam necessidade. Elas lutavam com dificuldade, mas sempre tinha alguém dando um empurrãozinho a mais na vida dela. E assim iam se ajudando. Em 17:5 nós lemos sobre isso. 17:5, alguém pode ler? Quem rouba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Você não fica sem o castigo de Deus. Você não fica impune se você está se alegrando com a miséria de algumas pessoas. Você não deve escarnecer, zombar de pobres, porque quem fez o pobre foi Deus.
Se você fizer isso, você está insultando o Criador. Não é que Deus fez as pessoas pobres. Deus fez todas as pessoas e algumas pessoas ficaram pobres. Ou nasceram pobres e não conseguiram sair daquele estado. E se você zombar, você está zombando ou insultando o Criador. A palavra de Deus te coloca essa responsabilidade. Não se esconda em ONGs. Não se esconda em associações de filantropia. Não fique atrás de doutrinas erradas, como missão integral, teologia da libertação, evangelho social, pão, sabão e salvação. Não fique atrás dessas coisas, porque a responsabilidade é individual, é sua. Se alguém perto de você está passando alguma necessidade, você deve ajudar essa pessoa. É isso. Me lembra uma situação muito, mas muito constrangedora, triste. Nós vivemos um contexto, minha esposa e eu, nossa família, vivemos num contexto em que não dá para qualificar o que é um missionário. O missionário um dia é rico, outro dia é pobre. Nós vivemos isso muitos anos e nós precisamos de ajuda. Por muito tempo, precisávamos de ajuda de pessoas que moravam conosco. Deus sempre nos deu o frango de cerca para nós. Né? O frango de cerca tem uma cor diferente, ele é verde, né? E ele fica pendurado assim. Mas Deus nos deu. Eu conheci machixe lá em Peniel, né? É machixe, né? Aquele negócio verde também, espinhento assim. Então foi uma bênção. Eu não sei se caiu lá, cresceu lá no meio do mato lá. Nós pegamos aquilo, nós comemos, né? E Deus nos sustentou, mas algumas vezes nós precisamos de ajuda de outras pessoas que estavam lá próximas a nós. Deus tem nos abençoado. Louvamos a Deus por isso. Foi algo temporário. Foi bastante tempo para nós, mas foi temporário. Mais uma vez eu vi uma situação de alguém que estava passando necessidade e a esposa se compadeceu. Aí ela pegou uma lata de sardinha, alguma coisa da despensa, e ela falou para o marido: eu vou dar para a pessoa. E o marido falou que não, porque se você der isso, a pessoa não vai aprender as lições de Deus para a vida dela. Olha, as lições de Deus para a vida de alguém não é da sua conta. Deus trabalha com quem Ele quiser, como Ele quiser. Agora, a lição de Deus para a sua vida é: se alguém está passando necessidade, você ajuda essa pessoa. Já vi situações também entre ajudar pessoas e alguém falando: mas essa pessoa aqui não é uma pessoa que está muito firme. Então a fome, ela não escolhe quem é fiel na palavra ou quem é desobediente. Então, se alguém está passando necessidade, você não vai analisar se aquela pessoa está andando com Deus ou não. Você vai ajudar aquela pessoa. O resto Deus faz. Portanto, você tem uma grande responsabilidade quando você tem alguém passando uma necessidade perto de você. Não tenha a ver com Deus. Vamos ver 15:6. Eu estava pensando na mulher virtuosa, vai ter um estudo sobre ela. Mas a mulher virtuosa, ela ajudava a família, como todos vocês sabem. Mas dos rendimentos dela, ela também trabalhava para produzir, para ajudar os necessitados. Vocês lembram disso?
Então no seu orçamento também deveria ter ajuda aos necessitados, ajudar pessoas. E é uma bênção, porque não é só missionário que ganha oferta. Eu posso presentear alguém, mesmo alguém que tem um emprego, mesmo alguém que tem as coisas para comer. Eu posso dar um dinheiro para esse irmão, para essa pessoa. Eu falo assim: olha, queria que você... Não é que eu queria, eu estou sugerindo. Vai com a sua família numa sorveteria e toma um sorvete lá. Tem algum problema dar um dinheiro para alguém que não é missionário para fazer isso? Não tem problema nenhum. Agora, para o missionário, claro, isso aí você tem que fazer mesmo. Porque nós estamos valorizando quem vive do Evangelho. Mas todos os crentes podem ajudar todos os crentes, dando um mimo, um agrado. E quando as pessoas estão em privação, aí não é mimo e agrado. Aí é uma questão de sobrevivência mesmo, uma questão de ajudar quem está precisando. Eu falei 15, 16, alguém pode ler? Hã? Não, eu falei errado. 15, 16. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Está vendo que não tem a ver com piedade? Eu esqueci de falar da doutrina, da teologia, da prosperidade. Essa aí também. Porque essa daí fala que se é pobre está em pecado. Se é pobre é infiel. Está passando necessidade é infiel. Mas aqui diz: é melhor pouco, havendo temor do Senhor. Então já derrubou essa doutrina aí. Porque há pessoas tementes a Deus, piedosas, fiéis, mas que têm pouco. Havia mulheres ricas que seguiam a Jesus. Vocês sabem disso, né? Em Lucas 8 nós temos ali pessoas, parentes de pessoas ricas. Então aquelas mulheres seguiam a Jesus e elas eram piedosas. Então não pense assim: Deus fez preferência pelos pobres, ou Deus fez uma escolha, uma opção pelos pobres. Não existe isso na Bíblia. O Senhor Deus quer pessoas contritas, pessoas piedosas, não importa se são ricas ou pobres. Senão você fala: tal pessoa é humilde. O que quer dizer que tal pessoa é humilde? Que ela é pobre. Agora, uma vez uma pessoa pediu para mim na rua um dinheiro para comer. Eu falei: então vamos lá na padaria e vamos comer um lanche juntos. Não quero. Não quero dinheiro. E outra vez uma pessoa pediu dinheiro na porta de casa, né? E eu falei: olha, eu queria que você varresse o quintal, meu quintal. Eu podia varrer o quintal, mas eu estava dando um privilégio para ela de receber um dinheiro. Isso é dignidade, né? Eles falam que pobre não tem dignidade. Você humilhou a pessoa. Não, ela soltou um palavrão e foi embora. Então, meus irmãos, a questão nossa com a pobreza é que nós também somos muito ingênuos. Ou você acha que o Senhor quer que você pegue o seu dinheiro e dê para alguém com má intenção? Porque há pobres arrogantes, há pobres vigaristas, há isso também. E Deus quer que sejamos sábios para ajudar as pessoas. Não é Silvio Santos, quem quer dinheiro? Né? Que o Senhor dê sabedoria para você para ajudar pessoas. Porque o dinheiro é do Senhor para ajudar na obra de Deus, para sustentar a sua família e ajudar os necessitados também. Então essas mulheres ricas, elas não estavam distribuindo dinheiro por aí, elas estavam ajudando numa obra de quem precisava de auxílio, Jesus e os discípulos.
Um pobre, ele não está numa posição de falar grosso. Um pobre não é uma pessoa que tem poder de fala. Por isso que nós devemos ajudar essas pessoas. Vamos ver também Provérbios 18, 23. Provérbios 18, 23. Alguém pode ler? O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem fala grosso assim é o rico, né? O rico pode, mas o pobre não. O pobre fala de que maneira? Com súplicas. Mas é triste, porque algumas pessoas já pegaram todo o cacuete de pedinte, né? O esmoleiro. Esmoleiro, pede esmola, o pedinte, alguns deles já pegaram todo o cacuete. Você já vê que ele está naquilo há muitos anos. E pelo jeito ele quer continuar por muitos anos ainda. Ele não quer sair daquele estado. Então tem o jeito próprio de pedir, a expressão corporal e um monte de coisa. Se torna muito artificial, muito desagradável. Então a gente nem sabe quem que a gente está ajudando realmente. Vocês já viram reportagens talvez sobre isso, né? Pessoas em semáforos em cidades grandes, né? Tem uns em São Paulo que são figurinha carimbada. É um aleijado, mas todo mundo sabe que não é aleijado. Ele tem um expediente de aleijado. Depois ele... Da carreira. Da carreira, sai andando, né? Não precisa nem de Jesus falar, pega a tua maca e anda. Já pega o carrinho de rolemã e sai andando. Então, meus irmãos, existe isso. Então nós não queremos ser enganados por pessoas, não é verdade? Por isso nós temos que saber que pobres que falam com súplicas, alguns realmente estão suplicando e outros estão tentando te enganar. Daí a sabedoria que Deus precisa te dar. Mas a princípio, se alguém está passando necessidade, nós vamos ajudar. É isso que acontece, essa é a regra, né? Nabal não quis dar pão para Davi e o exército dele. Falava grosso. Nem conheço. Ultimamente tem um monte de escravo que está fugindo por aí, né? Pedindo pão. Mas Davi, que não era pobre, mas estava pobre no momento. Concorda? Ele precisava daquele pão para o exército. Nabal perdeu a bênção de ajudar. Eu não queria que nós perdêssemos a bênção de ajudar pessoas também. Como nós falamos, não tem a ver com piedade e também não tem a ver com integridade. 19:1, alguém pode ler? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, o pobre pode andar na sua integridade. Você não deve falar assim, eu não vou ajudar não, porque é a roupa bonita dele. Meus irmãos, uma roupa dura, depende para quem, né? Eu tenho blusa de 30 anos ou mais, né? Não tenho vergonha de falar, quero usar ainda. Mas, uma roupa dura 20 anos, 10 anos. Mas um prato de comida, ele dura quanto? 6 horas. Para mim é 6 horas. 6 horas. Eu falo assim, um pão bolorento, rasgaram a roupa e foram lá falar com Josué, que não consultou o Senhor e ajudou aquele bando de gibeonitas. Foi enganado. Então, meus irmãos, não é por causa de roupa que você fala, não, essa pessoa não precisa de ajuda. Não é por causa de carro. Isso é muito importante. Não, ele tem carro. Ele vai comer os pneus? Uma pessoa tem carro, tá bom, mas ele precisa comer. Então comida é uma coisa, meus irmãos. Agora, vocês foram no mercado essa semana, esse mês? Tá? O que vocês acharam? Antes a gente ia para passear no mercado, agora a gente vai para chorar, né? Então, comida não é uma coisa tão fácil de se obter.
E às vezes a pessoa tem uma casa boa, tem coisas bonitas dentro da casa. Não vou ajudar. Você viu a televisão dele? Ele vai comer a televisão? Então, meus irmãos, nós precisamos saber que você talvez não vai conhecer pessoas que ganham R$180 por mês. Mas tem pessoas que estão passando necessidade, que precisam da nossa ajuda. Isso passa 10 dias de necessidade. Meus irmãos, 10 dias por pessoa são 30 refeições por pessoa. 10 dias são 30 refeições. Agora, se aquela pessoa tem mais 4 pessoas, 3 pessoas dentro de casa, você já tem que multiplicar por 4 isso aí. Então não é tão fácil para algumas pessoas, e Deus está nos dando a oportunidade de ajudar. Então não tem a ver com integridade. O 19:1 que nós lemos, agora 19:4. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Então, eu li uma vez que um dos grandes problemas dos pobres é a falta de vida social. A falta de vida social. Só que uma coisa chama a outra. Por que a vida social é importante para a sua vida financeira? Porque quando você tem uma vida social, uma rede de amigos, se eu perguntasse aqui, alguém aqui já conseguiu algum emprego por indicação de alguém? Sim, muito. Um amigo chama outro amigo, inclusive a palavra de Deus diz que você tem que valorizar os amigos do seu pai. Mas meu pai só tem amigo velho. Mas eles que têm empresa. Eles que vão te ajudar, eles que vão te empregar em algum lugar. Então, eu quero meus amigos da minha idade. Eles não têm nada. Tem onde cair mortos da sua idade. Então você tem que ter amizade com gente mais velha. Então, o ciclo de amizade te ajuda. Inclusive, quem sabe você pode conseguir até trabalhar para o sogro. Então, esse ciclo de amizade ajuda. Agora, onde que nós queremos chegar com o versículo... Foi o versículo 4, né? As riquezas multiplicam amigos, porque amigo, do parente, do vizinho, tal, te dá emprego, que te dá emprego, e dá outro emprego para outro, e nós formamos um conglomerado, quase que uma cooperativa de amigos e de familiares com empregos, não é? E você só consegue mais. Agora o pobre, ele tem um problema quanto a isso, porque ele fica isolado, e aí ele isolado aqui, o outro pobre isolado aqui, outro pobre isolado aqui, e aí você tem um conjunto, uma rede de amigos de pobres, que conseguem o quê? Nada. Eles não têm influência, não têm amigos influentes, eles não conseguem. Então, essa é uma questão de ajuda que nós podemos dar para as pessoas. Por isso que o Senhor está dizendo que na questão de ajuda aos pobres, isso começa individualmente. Não se esconda atrás de grandes associações que cuidam dos pobres. Porque a gente fica até na dúvida se esses grandes associações que ajudam pobres, se elas estão se beneficiando com isso. Então, 19:4, agora 19:17. Quando você ajuda um pobre, isso até se tornou um chavão, né, um ditado popular. Quando você ajuda um pobre, você empresta a Deus. Deus, que é o Criador dos céus e da terra, dele a terra e toda a sua plenitude, será que ele precisa de empréstimo? Pois é, Deus disse que quando você ajuda um pobre, é como se você estivesse emprestando para Deus.
Vamos ler 19 e 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, Está emprestando. e este lhe paga o seu benefício. Deus vai pagar para você. É como se Deus se tornasse devedor seu. Deus não é devedor de ninguém, tá? É como se Deus se tornasse o seu devedor. Aí também 19 e 22. Não tem também a ver com verdade e mentira. 19 e 22. Já estamos terminando, tá bom? 19 e 22. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. É melhor ser pobre do que mentiroso. Agora tem muitos pobres mentirosos. Inclusive para subsistência alguns começam a mentir, né? Mas não tem a ver necessariamente com a mentira. O pobre é mentiroso. Agora se ele estiver mentindo, Deus sabe. Deus sabe. E se ele estiver com dinheiro guardado no banco e eu estou ajudando essa pessoa? Realmente está sendo enganado, mas Deus vai julgar isso daí. Você não sabia disso, né? Evidentemente. E a última referência nossa... não, essa foi a última, né? 19 e 22. Eu tenho mais aqui, mas nós vamos parar por aqui. Meus irmãos, é melhor ser pobre do que ser mentiroso. Ananias e Safira, era melhor eles não terem nada, concorda? Ananias e Safira tinham uma propriedade. Aquela propriedade se tornou a maldição deles. Porque eles queriam ser igual ao Barnabé, quiseram dar para a obra de Deus, mas mentiram sobre o valor, então eles eram, vamos dizer, ricos, mas mentirosos. E isso não trouxe benefício para eles. Meus irmãos, eu não quero incomodar ninguém, embora o assunto seja incômodo, né? Mas quem sabe essa semana você vai ajudar alguém. Amém. E Deus pode usar a sua vida como bênção para outras pessoas. Não precisa ser alguém que está abaixo da linha da miséria. Não precisa ser alguém que há muito tempo é pobre. Não, talvez seja alguém que está com uma dificuldade no momento. E você pode ajudar essa pessoa. Mesmo porque alguém pode te ajudar algum dia também, se é que já não te ajudaram, né? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque nós servimos a um Deus que é dono de toda a prata e ouro. O Senhor é rico e o Senhor tem nos enriquecido de muitas formas espirituais, em comunhão com os irmãos, e podemos dizer até que em bens materiais. E nós, ó Pai, queremos ser bênção para as pessoas ao nosso redor. Se houver alguém, ó Pai, que está precisando de uma ajuda financeira, com algum auxílio material, que o Senhor mobilize o nosso coração. Que ninguém, ó Pai, precise nos alertar sobre isso, mas que o Senhor mesmo nos mostre. E queremos abençoar essas pessoas. Obrigado porque o Senhor dá o sustento aos teus servos enquanto dormem. E nós louvamos ao Senhor porque estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos agradecidos ao Senhor Jesus. Amém. Amém.